Agora a gente volta a falar sobre a crise dos Correios, porque a Justiça acabou de determinar que 80% dos funcionários continuem trabalhando durante a greve. Lembra que a gente comentou que 9 estados aqui tinham funcionários dos Correios em greve? Pois é, saiu uma decisão judicial, a greve começou na quarta-feira e em meio a todas essas negociações, a Justiça acaba então de determinar, o Tribunal Superior do Trabalho, que 80% dos trabalhadores mantenham a atividade em cada unidade da empresa. Essa decisão atendeu a um pedido da estatal que alegou risco de prejuízo à população, principalmente nesta época de Natal. Vamos falar com a nossa economista também, a nossa analista de economia, a Denise Campos de Toledo. É um prejuízo gigante, a gente acaba de receber essa informação, Denise. Então a Justiça está sob pena de multa, inclusive de R$100 mil por dia, caso eles não mantenham 80% dos trabalhadores ali nas agências. Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, está uma situação bastante complicada dos Correios por falta de recursos, mas foi aprovado pelo Tesouro a obtenção de um empréstimo junto aos bancos da ordem de R$12 bilhões, dessa vez com juros menores de 115% do CDI. Antes se pretear, o pleito inicial dos Correios era de um empréstimo de 20 bilhões, mas ele tem essa necessidade de fazer frente a despesas que estão vencendo agora no final do ano e algumas já atrasadas. Então é possível que haja uma interrupção dessa greve se de fato houver pagamento hoje do 13º salário dos funcionários. Ele já vem reclamando muito da questão de atraso de pagamentos, de plano de atendimento médico. Então operações estão sendo desmarcadas, atendimentos não estão sendo feitos porque os Correios chegaram numa situação de estrangulamento financeiro. No último balanço trimestral, um déficit da ordem de R$6 bilhões. E aí se tenta agora, o governo falou até da possibilidade de algum aporte de recursos, caso não haja a liberação imediata desses recursos. Mas os Correios sabem que é um momento difícil, inclusive para a população, é um período de maior demanda pela entrega de serviços, compras que são feitas online e que tem essa entrega. E é uma das deficiências que os Correios vêm apresentando há muito tempo, a questão de entrega de cartas, de boletos, isso foi superado, foi sendo deixado de lado ao longo do tempo e substituído pelo comércio online. E os Correios não conseguiram se adaptar a essa nova situação, vem apresentando prejuízos crescentes nos últimos anos. A coisa vem numa progressão que pode chegar aos R$10 bilhões agora no fechamento de 2025. Então é ver se esse empréstimo de fato consegue garantir uma situação melhor. A direção dos Correios está falando num esforço para conseguir bancar essas despesas junto aos funcionários para fazer com que haja a interrupção da greve, que pode atrapalhar boa parte da população. Tem um prejuízo enorme, essas multas já são um grande problema e tem mais. Os Correios, em parte desse déficit todo que vem sendo registrado, tem muito a ver com disputas trabalhistas. É um processo que já vem se arrastando há bastante tempo, entre outras deficiências de gestão. Houve mudança da gestão, tem um programa de reestruturação, essa previsão do empréstimo é ver se eles conseguem sair do vermelho, finalmente, não é? Obrigada, então, Denise Campos de Toledo, pela análise. Só reiterando essa informação que acabou de sair, foi um pedido, então, da Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, para que 80% dos trabalhadores mantenham as atividades durante a greve, sob pena de multa de R$100 mil por dia, o que poderia agravar ainda mais a situação dos Correios. Existe uma negociação acontecendo e a ministra ressaltou que a greve foi iniciada antes do encerramento das negociações, que seguem em andamento com a mediação do próprio TST. Obrigada, Denise. Agora a gente vai com a sua opinião aqui na tela da Jovem Pan, JP nas redes. A gente perguntou sobre as operações que começaram hoje em Brasília, né, em relação a alguns parlamentares do PL, desvio de emendas parlamentares. Vamos ver a sua opinião. O Júnior Moura disse: eu juro que eu nunca vou entender essa máxima que diz não é o tempo certo. Gente, sempre é tempo de investigar. A pergunta certa a se fazer é: você acha que só existe problemas com as emendas da direita, já que até agora não vemos
temos o mesmo empenho em investigar os parlamentares da esquerda. Obrigada, Júnior Moura, pela sua opinião. O Felipe Augusto disse: não existe época para a investigação. A qualquer momento tem que ser investigado. Antes de qualquer eleição, melhor para orientar e esclarecer os eleitores. É bom que o eleitor brasileiro tenha uma boa memória, viu? Porque esse ano teve muita coisa para o povo votar ou não votar ano que vem. Obrigada, Felipe. Agora o Sérgio. Boa tarde, Márcia. Boa tarde. Até pode ser um momento estratégico, porque é um modo de se fazer política. Mas isso não deve, nem pode dever eximir a culpa de quem o pratica, nem deixar-se blindar das narrativas. Perseguição política e cortina de fumaça. Esses termos já estão manjados. Obrigada, viu, Sérgio? Pela sua opinião também. Continua mandando no 11 9 1325 8055. E eu quero fazer uma correção, que quando eu toquei nesse assunto, eu falei da quebra do sigilo de Flávio Dino e também da situação do Sóstenes Cavalcante. Sóstenes Cavalcante que declarou em 2022 que total de bens dele era de apenas R$ 4.900 em média. Era Sóstenes Cavalcante, então, essa quebra de sigilo bancário e também da Receita Federal foi feita pelo ministro Flávio Dino e esses números já estão disponíveis. Então, ele vinha de um patrimônio de 64 mil em 2014, depois de 2018 foi para 164 e aí em 2022 ele declarou R$ 4.900, ou seja, se tivesse declarado agora em 2024, 2025, Sóstenes Cavalcante seria isento do imposto de renda, o que não condiz, claro, com a operação que apreendeu mais de R$ 400 mil no imóvel que pertence a ele. A gente vai continuar acompanhando essa investigação.